Do riso ao pranto. Padre Antônio Vieira, reporta-se a lenda pelo qual o filósofo Demócrito ria sem cessar, pelo qual o contemporâneo Heráclito de Éfeso chorava ininterruptamente. O mundo é digno de risos ou de lágrimas? E quais dos dois gentios andaram mais prudentemente? Demócrito, que sempre ria, ou Heráclito, que sempre chorava? O que é o mundo, se não mapa universal de misérias, de trabalhos, de desgraças, de mortes, à vista de um teatro imenso, tão trágico, tão funesto, tão lamentável? Que homem haverá se acaso houver homem que não chore? Se não chora, mostra que é racional, e se ri, mostra que são visíveis as feras. Porque a verdade é que há chorar com lágrimas, chorar sem lágrimas e chorar com riso. Chorar com lágrimas é sinal de dor moderada, chorar sem lágrimas é sinal de dor maior, e chorar com riso é sinal de dor suma e excessiva. A dor moderada solta as lágrimas, as grandes as enrugam, congela e as seca. Dor que sai pelos olhos não é grande dor, por isso não chorava Demócrito. E como era pequena demonstração de sua dor, não só chorar com lágrimas, mas ainda sem elas, e para declarar-se em sinal maior, sempre ria. O riso tem contrária significação do que soa. O riso de Demócrito era ironia do pranto. Ria, mas ironicamente, porque o seu riso era nascido da tristeza e também a significava. Eram lágrimas transformadas em riso por metamorfose da dor. Demócrito ria porque todas as coisas lhe pareciam ignorâncias. Heráclito chorava porque todas lhe pareciam misérias. Logo, tinha mais razão Heráclito para chorar do que Demócrito para rir, porque neste mundo há muitas misérias que não são ignorâncias, e não há ignorâncias que não sejam misérias. Logo tinha mais razão Heráclito para chorar do que Demócrito para rir. Afinal, o mundo é mais digno de lágrimas ou de risos? Atualizando a pergunta, a política brasileira é mais digna de lágrimas ou de riso? Seu penhor Virás com Ó pátria amada idolatrada, salve, salve! Os risos de Demócrito denunciam a falta de perspectiva com as soluções propostas pelos líderes políticos. Rir significa perder as esperanças, não acreditar na mudança. Se remetermos às 2 últimas décadas da política brasileira ao anfiteatro grego, que tipo de dramaturgia teríamos? Comédia ou tragédia? Entendendo que só na arte podemos nos dar ao riso ou ao choro, é só no anfiteatro que podemos expressarmos e experimentarmos tais emoções. Nós, brasileiros, diante desse espetáculo político contemporâneo, seríamos tomados por um choro que expressa felicidade diante de práticas com as quais nos identificamos e nos sentimos amparados em nossas misérias sociais? Ou o choro denunciaria a infelicidade decorrente de uma política omissa e corrupta, cuja reação nos expressa sentimentos de revolta que ainda nos arrasta à ação? Ou ainda riríamos debilmente como consequência do processo eliminatório que nos castra a percepção real dos acontecimentos e nos priva da ação? Ou então o riso seria nosso último recurso, que denuncia a total impotência humana frente aos acontecimentos políticos, diante dos quais caberia a nós como única expressão o riso, como dor mais profunda. Qual muitas vezes é causa e consequência da comédia realizada pelos próprios candidatos em suas campanhas, expressando que até eles mesmos têm na essência do seu discurso os risos de descrédito de Demócrito. Nesse sentido, o riso nos leva a uma omissão irônica, que nos restringe ao deboche e não à mudança concreta. Por outro lado, o choro nos traz a consciência e a esperança, que nos remete à mudança. Portanto, choremos a política brasileira, certo de que nosso choro nos trará a consciência para mudarmos o curso do nosso país. Ó pátria amada, dos filhos desse solas mãe gentil, pátria amada Brasil! Qui